Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Um texto muito conhecido por nós. 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ler a partir do verso 24. Não dá tempo da gente ler todo o texto, mas a partir do verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Paulo está falando a respeito da honra que alguns membros do corpo têm e outros não. Contudo, Deus coordenou o corpo. Diga comigo, Deus coordenou o corpo. Pode ser melhor, hein, gente? Deus coordenou o corpo. Ou pode ser Deus estruturou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Aí o versículo 25 nos mostra por que Deus fez isso. Olha o verso 25: para que não haja divisão no corpo. Repita comigo: para que não haja divisão no corpo. Vamos continuar lendo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amados, esse texto fala a respeito, o apóstolo Paulo usa a figura do corpo humano, para mostrar o funcionamento do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa a escrever a respeito dos membros do corpo. Ele começa a falar, se não sou boca, não sou mão, não sou pé. Ele começa a usar membros do meu corpo, do seu corpo, para ensinar a igreja a respeito do funcionamento do corpo de Cristo. E é interessante que quando ele vai caminhando dentro dessa figura de linguagem, de ensinar a respeito do corpo, no versículo 25, ele mostra qual é o objetivo de Deus com tudo isso. E eu quero rapidamente conversar um pouquinho com você nessa noite sobre isso. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que Deus colocou tudo isso para que não haja divisão no corpo. Eu quero conversar um pouquinho com você a respeito disso, porque nós somos o corpo de Cristo, amém? Quando Jesus olha para Goiânia, ele vê um corpo, ele vê uma igreja. Apesar de estarmos separados por casas, por tribos e por placas, Luz para os Povos, Comunidade de Alcance, Videira, Assembleia de Deus, Presbiteriana, mas quando Jesus olha para Goiânia, ele vê uma igreja, um só corpo, o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. E quando o apóstolo Paulo retrata a respeito do funcionamento do corpo, ele começa a mostrar que no nosso corpo, aqueles membros que são menos vistos, são os mais importantes. Aqueles que às vezes a gente não dá o menor valor, eles são os mais importantes. Por exemplo, você não sai de casa com o seu rim exposto. É verdade? Geralmente você sai de casa, você tem um sorriso, você mostra os seus dentes, você mostra os seus olhos, você mostra a sua boca, o seu nariz, mas você não sai de casa com os seus rins expostos. Muito obrigado. A gente sai com os rins, é verdade, por favor, ninguém saia sem ele. Mas ele não sai exposto. Agora, o fato do rim não estar exposto não significa que ele é menos importante, muito pelo contrário. Não é verdade? Então o apóstolo Paulo começou a mostrar, dizendo, gente, aqueles que se julgam menos importantes, na verdade, esses é que são os mais importantes. Aqueles que visualmente as pessoas olham para eles e pensam, mas isso aqui não tem importância alguma, isso não tem valor algum. Na verdade, meu querido, esses é que são os mais importantes. Eu estou aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite.
você é a pessoa mais importante depois de Jesus nesse lugar. Você acreditou nisso? Acreditou? Você é a pessoa mais importante desse lugar. Esse corpo precisa de você para estar em pleno funcionamento. E quando o apóstolo Paulo mostra a figura do corpo humano, ele traz algo que é primordial, que é importante. Ele diz: Deus fez tudo isso para que não haja divisão no corpo. Ele colocou aqueles que se julgam menos importantes em lugares de honra, para que não haja divisão no corpo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. O Senhor Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir. E quando você olha para a palavra de Deus, você começa a perceber o que é a força da unidade. Eu quero te dizer algo, meu querido. Existe uma força sobrenatural na unidade. Há uma força de Deus sobrenatural na unidade. Nós agora estamos em época de Natal, passou o Natal ontem, mas ainda você vai encontrar algumas matérias, algumas entrevistas na televisão, algumas reportagens mostrando, essa semana mesmo eu vi algumas, pequenos grupos fazendo grandes coisas no que diz respeito a obras sociais, a distribuição de cestas, a fazer um monte de coisas. Você começa a perceber um grupo tão pequeno, mas aquele grupo permaneceu focado num só objetivo, unido num só propósito. Então eles conseguiram fazer algo muito maior do que eles. A obra que Deus tem para vocês aqui é muito maior do que vocês. É muito maior do que vocês, mas é necessário unidade, para que não haja divisão no corpo. É necessário unidade, uma só maneira de pensar, uma só maneira de olhar, uma só maneira de buscar, todo mundo olhando para a mesma direção, todo mundo buscando a mesma coisa, todos olhando para o mesmo alvo. 2019 está batendo a porta. Quem vai ter um ano maravilhoso em 2019 aí? Só que você não vai conquistar isso sozinho. Essa pessoa que está sentada do seu lado, ela é extremamente importante para você conquistar o seu alvo em 2019. Está aí 2019, daqui a pouco vocês vão preencher o formulário, o questionário, formulário, como é que fala? O alvo, a folha de alvo. Daqui a pouco você vai colocar os seus alvos. Eu quero dizer uma coisa, meu querido: você talvez não conquistará os seus alvos sozinho, porque eu preciso de você, você precisa de mim. É necessário que haja uma interdependência entre nós, porque unidos nós somos mais fortes. Unidos nós vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo tremendo para vocês como igreja, mas isso não será conquistado apenas pelo bispo. O bispo precisa de você. Vou falar de novo, você não entendeu. O bispo precisa de você. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar: você também precisa do bispo. Agora, amados, quando nós entendemos, não na mentalidade, não na nossa mente, mas quando nós entendemos no nosso coração, no nosso espírito, a força da unidade. Irmãos, quando nós como igreja de Goiânia entendermos a força da unidade, quando nós entendermos como povo de Deus aqui nessa cidade, a força da unidade. Quando o Senhor desceu, essa talvez seja a figura mais utilizada, a história mais utilizada para falar a respeito da força da unidade. Deus desce para ver a torre que o homem estava construindo. E quando Deus desce para ver a torre que estava construindo, Deus diz assim: nós temos que confundir a língua deles, porque eles estão unidos num propósito. E o próprio Deus disse: ninguém poderá detê-los.
Foi necessário que Babel acontecesse, foi necessário que a linguagem fosse, as línguas fossem distribuídas. Por quê? Porque as pessoas estavam focadas, elas estavam determinadas num só propósito. Agora, eu quero te perguntar, se todos nós estivermos com um só coração, unidos num só propósito, ninguém poderá nos deter como igreja. Ninguém poderá nos segurar, nós alcançaremos aquilo que Deus propôs no nosso coração, porque nós estamos unidos num só propósito. Agora é claro, como num corpo, e nesse momento agora você não consegue ver meu dedo do pé, até porque eu estou de sapato, e talvez a gente pense, esse dedo não é importante. Você sabia que quando você perde o dedão do pé, você perde parte da sua propulsão? Quando você perde o dedinho do pé, você perde parte do equilíbrio? Nada no seu corpo não tem importância. Tudo Deus colocou aí é importante. Agora, alguns serão boca, outros serão dedão do pé. Agora, quem é mais importante, a boca ou o dedão? Nenhum dos dois. Ambos são importantes. Meu querido, eu quero te dizer, tenha consciência, tenha uma convicção de quem você é no Senhor. Saiba quem você é em Deus. Saiba o seu lugar no corpo, reconheça o seu lugar no corpo e tenha consciência, eu fui chamado para dar equilíbrio, então eu sou um dedinho, mas sem mim não há equilíbrio, então eu sou importante. Talvez você pode pensar, não, eu na verdade, Deus me chamou para ser... Vamos lá, Deus me chamou para ser um rim, ninguém me vê, ninguém dá bola para mim. Você quer ver uma coisa? Fica sem tomar água para você ver. Quem aqui, seja honesto, verdadeiro, quem aqui já teve cólica renal, levanta só uma mãozinha assim, eu vou levantar as duas. Você já percebeu o que é uma cólica renal? Pouca gente aqui já teve, né? Irmãos, eu não sou mulher, então não vou dar à luz. A minha esposa disse que a pior dor dela foi a dor do parto. As irmãs aqui sabem o que eu estou falando, né? Pois, irmãos, eu tive uma dor de parto também. A minha cólica renal veio para me arrebentar. Então a pergunta é, o meu rim, ele é ou não é importante? Muito importante. Ninguém vê, ninguém nota, mas o equilíbrio do corpo, todo o funcionamento do corpo, depende também dele. Então eu quero te dizer nessa noite, meu querido, você precisa ter convicção do seu lugar em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, nada e nem ninguém mexe com você. Quando você sabe do seu lugar em Deus, ninguém te deixa chateado. Quando você sabe que o seu lugar é limpar uma cadeira, quando você tem consciência, Deus me chamou para limpar uma cadeira e eu preciso ser fiel a Deus para limpar essa cadeira. Quando você tem essa consciência e essa convicção, cada cadeira que você limpa está sendo contada na eternidade, e quem senta na cadeira que você limpa, de alguma maneira está sendo tocado pela presença de Deus. Mas nós, como seres humanos, às vezes olhamos, quem limpa a cadeira, tudo bem. Agora quem canta, uau, não é? Meu Deus, homem de Deus. Quem não limpa? E quem limpa também não é homem de Deus, mulher de Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês, um dia todos nós estaremos diante de Jesus. Você não está empolgado com essa notícia, não? Todos nós estaremos diante de Jesus, e Ele vai perguntar para mim e para você, o que você fez da carreira que eu te propus? Jesus não vai perguntar para mim quantos CDs eu gravei, Ele não vai perguntar para mim quantas agendas eu fiz, quantos videoclipes você... Jesus não vai perguntar para mim, Degma, agora eu vou falar uma linguagem mais atual, quantos views no YouTube você tem?
Ele vai me fazer só uma pergunta. E não vai ser quantos followers eu tenho no Instagram. Quantos seguidores? Não, ele vai perguntar para mim o seguinte: do que eu determinei que você fizesse, o que você cumpriu? Eu quero te dizer uma coisa. Tem muita gente achando por aí, porque está com a agenda cheia, porque está gravando um monte de coisa, porque tem quantos seguidores não sei aonde, com um monte de views não sei aonde, pensando assim: eu estou cumprindo a carreira. E tem muita gente que pode estar enganada por seguidores, por mídias sociais, por views e por tudo isso. É necessário que cada um de nós tenhamos uma consciência: Deus me chamou para fazer isso, Deus me chamou para liderar uma célula, eu vou ser fiel à minha célula, eu estou lá na minha célula, Senhor, o que o Senhor quer de mim? A minha célula. E um dia, todos nós estaremos diante dEle, e Ele pode perguntar para mim: Deigma, cadê a carreira que eu propus para você? E eu vou dizer: Senhor, ela está aqui, 80% completa. E você pode chegar lá com a sua célula e falar: Senhor, está aqui a minha célula, está aqui 100% da minha carreira completada. Sabe o que você vai ouvir dele? Servo bom e fiel. Sabe o que eu vou ouvir? Servo mau e negligente. Mas espera aí, você não tinha muito mais evidência do que o outro? E quem disse que a evidência do homem significa a aprovação de Deus? E quem foi que disse que os aplausos do homem significam que Deus está aplaudindo? Aliás, o próprio Jesus disse em Lucas: aquilo que é louvável diante dos homens, diante de Deus é abominável. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Não se subestime. Você é importante, você tem algo para cumprir. Deus te chamou, Deus te capacitou, você está capacitado pelo Espírito Santo. Deus colocou algo na tua mão para fazer. Você foi ungido pelo Senhor para realizar algo. Deus te plantou nessa casa, Deus te plantou nessa igreja, Deus te colocou aqui para ser equipe, Deus te colocou aqui para funcionar, Deus te colocou aqui para ser bênção. E o que você vai ser? Bênção. Você será bênção. Para quê? Para que não haja divisão no corpo, para que o corpo funcione unidos, um só coração, um só propósito. E eu quero terminar, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Verso 4 diz: chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer, de modo algum será envergonhado. É interessante porque Pedro fala que Jesus, não só Pedro, mas você vai encontrar essa expressão algumas vezes na Bíblia, chamando Jesus de pedra de esquina, pedra angular. E é uma expressão muito interessante. Vocês estão comigo? Olha para mim aqui um instante, olha aqui para mim. Estou terminando. Quero que você veja essa parede aqui. Nós temos essa parede, e nós temos essa parede. E nós temos aqui um canto, ou melhor dizendo, nós temos um ângulo. Pedro chama Jesus de pedra angular. O que era uma pedra angular, uma pedra de esquina? Era uma pedra que era colocada no início daqui,
para que toda a parede, tanto de um lado quanto do outro, fosse construída, edificada sobre essa pedra. Então Jesus Cristo é a pedra angular, mas Pedro diz: mas vós que são pedras vivas, sois edificados, casa de Deus. Agora eu te pergunto, quantas casas são? Quantas casas são? Você está com medo de responder? Casa de quem? Casa de Deus. Mas quantas pedras nós temos na casa? Muitas. Mas o fundamento é a pedra angular, Jesus Cristo. Ele é o fundamento de todas as coisas. Nós estamos fundamentados nele. E é tão interessante, irmãos, porque quando Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A palavra pedra ali é a palavra Petra. Mas quando ele falou: tu não será mais Simão, mas tu será Pedro, a palavra é Petros. E a palavra Petros significa pequeno fragmento de uma grande rocha. Petra. Sabe o que você é? Petros. Jesus é a Petra. Por isso Daniel, quando teve aquela visão, na verdade Daniel decifrou a visão, está escrito no livro de Daniel, que viu uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, que destruiu a estátua nos pés. Que pedra é essa, irmãos? Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular. E você e eu somos pedras vivas, e nós estamos sendo construídos uma casa, para que a glória de Deus, para que o Shekinah de Deus, semana do Shekinah, pedras vivas, o Shekinah de Deus virá sobre nós. Toda Goiânia olhará e verá: a glória de Deus está naquele lugar. Sabe por quê? Porque existe em nós unidade, um coração, um só propósito. Amém? Você recebe isso essa noite? Para que não haja divisão no corpo. Você é importante nesse lugar. Feche os seus olhos, vamos orar.